Eu sou Leandro Viana e O Telefone Preto 2 é mais um ótimo filme de terror de 2025. Temos talvez até o início de uma nova franquia, meus queridos, porque convenhamos, o sequestrador, o vilão ali do ator Ethan Hawke, ele é sensacional. E o tom do filme muda muito, tá? Se no original o sequestrador era um serial killer, um humano, agora ele abraça 100% sobrenatural em uma pegada A Hora do Pesadelo que deixaria Fred Krueger, orgulhoso, tá? Eu vejo alguns problemas no filme. Eu, Leandro, me incomodei com algumas conexões que o diretor fez, como se o destino estivesse sempre ligado ao Finn e a Gwen, né? Com o vilão. Talvez eu seja um chatão por me importar com isso, talvez sim. Aproveitem e comentem aí já sobre isso, né? Mas todos vamos concordar que a polícia dessa franquia é uma das piores do cinema. Já não bastava lá não acharem o maluco da van no primeiro filme, agora eles mostraram então que a incompetência está ligada aí durante décadas, sabe? Mas sem enrolação, aumenta o volume porque depois da vinheta eu vou explicar aqui, ó, todos os detalhes do filme com muitos spoilers, tá? Então se preparem, vou dar a minha nota e te falar também se é possível uma sequência, tá? Bora lá! Sejam bem-vindos ao Nerdverso e vamos começar falando da Gwen, porque a guria simplesmente roubou o protagonismo do filme e a atriz brilha muito, tá? Mas vamos focar aqui, ó, nas habilidades psíquicas que a personagem tinha já no primeiro filme. Então a Gwen, ela continua se comunicando com os espíritos dos mortos através dos seus sonhos e ao decorrer do filme esses poderes só aumentam numa escala gigantesca. E desse jeito, ela começa então a sonhar com 3 garotos que foram mortos em um acampamento. E durante um sonho, a Gwen também recebe uma ligação da sua mãe, a Hope. Uma ligação que vem do passado, de muitos anos atrás, né? Mais de 20 anos, de quando a mãe da Gwen trabalhava onde? Em um acampamento. E a explicação disso acontecer é que a Hope diz que sonhou com aqueles números, discou ali, e agora está falando com a sua filha. E é de boa aceitar isso. No primeiro filme foi dito que a Hope se suicidou porque tinha essas mesmas habilidades e não aguentou ali lidar com isso. Logo o filme sempre trabalhou com essas habilidades aí como se elas fossem transmitidas de mãe para filha. Então a Gwen tem um potencial gigante. E isso também explica porque o Finn ele consegue se comunicar com os mortos, mesmo que em uma escala menor. Como eu disse, os irmãos descobrem ali que sua mãe foi monitora, né, no mesmo acampamento aí, nesse retiro cristão, que supostamente as 3 crianças do sonho da Gwen, elas desapareceram em um certo verão e partem lá para investigar, se alistam para também serem monitores. Junto vai o Ernesto, o maior Dom Juan conquistador dos anos 80, apaixonadíssimo pela Gwen. Ele tem boas cenas engraçadas e outras bem clichê, tá? Só que durante as investigações no acampamento, descobrimos que no mesmo verão que Hope trabalhou lá e que as crianças desapareceram, o sequestrador também era um funcionário, era um faz-tudo ali, conhecido como Wild Bill Hickok. E essas 3 crianças foram as primeiras vítimas desse serial killer. Aqui é a primeira grande coincidência, um pouco forçada de conexão, muito obra do destino, a mãe ter trabalhado com o sequestrador. Só que não para por aí, já não bastando isso, a Gwen, durante seus vários sonhos, descobre algo muito pior. Mas antes de eu te falar aqui, ó, se tu chegou até esse momento, não custa nada dar um like no vídeo, te inscreve no canal, ativa o sininho, tudo isso para ajudar o Nerdverso. Caso você não faça, o sequestrador vai te atacar nos teus sonhos também. Mas como eu estava falando, durante então um sonho, a Gwen descobre que a mãe dela, anos depois do acampamento, a Hope, através dessas mesmas habilidades psíquicas, sonhou com um sequestrador capturando ali um entregador de jornal, que no primeiro filme a gente sabe que é o Billy. E desse jeito, ela foi até a casa lá do sequestrador, olhou pela janelinha do porão, viu o guri sequestrado naquele quartinho, naquela cama, onde se passou todo o primeiro filme. Só que o sequestrador viu a Hope, capturou ela. E antes que ela pudesse falar com a polícia, assim, o que ele fez
matou a mãe do Finn e da Gwen. Ele forjou o suicídio para ninguém suspeitar de nada. E como eles se conheciam do acampamento ali, devia saber onde a mulher morava, né? Cidade pequena, gurizada. Então, ele levou até a casa dela e orquestrou, então, esse suicídio. É uma puta coincidência e conveniência que isso me incomoda demais. É um mundo muito pequeno, assim, para tudo tá conectado. E talvez isso não vai incomodar vocês e tá tudo perfeito. Mas eu não gosto dessa decisão de roteiro. Claro que isso adiciona ali um tom bem mais sombrio para a história da família, dá uma conexão mais profunda com o vilão, mas desse modo aí o sequestrador, em O Telefone Preto 2, ele é um espírito vingativo, ele é poderoso, ele ataca a Gwen nos sonhos, fere ela no mundo real. Na verdade, ele fere todas as pessoas que estão em volta da Gwen no mundo real. Por isso eu digo que ele é muito mais Fred Krueger aqui nesse filme. E isso dá sim uma repaginada na franquia A Hora do Pesadelo. Mas explicando melhor, os 3 meninos que o sequestrador matou, eles são as suas 3 primeiras vítimas, né, que foram mortas no acampamento. Então o medo delas fortalece essa entidade. O fato dos corpos delas nunca terem sido encontrados deixou esses espíritos em um limbo de sofrimento. E por isso o sequestrador é mega poderoso dentro desse acampamento. Então as crianças pediram socorro para Gwen para resgatar os corpos delas. Enquanto isso, o vilão ele jurou vingança pelo que o Finn fez, de fazer ele, o sequestrador, matar o próprio irmão lá no primeiro filme com uma machadada na cabeça. O sequestrador culpa o Finn e diz que vai fazer a mesma coisa, vai matar a irmã dele, sabe? Ele até fala que após a sua morte foi para o inferno e a sua alma foi-se embora, agora resta apenas a pior versão dele mesmo. Só que, como eu disse, a fonte do poder também é a grande fraqueza do vilão, porque a missão é resgatar esses corpos perdidos dos 3 garotos para enfraquecer essa entidade do mal aí e então destruir ela. E antes de falar do final, deixa eu aproveitar aqui para fazer um super convite para todos vocês para participarem do Clube Nerdverso. Nós temos planos a partir de R$ 4,90. Talvez o maior prêmio aqui ó, é o nosso grupo do Whats. Todo dia a gente conversa ali ó, de filmes, séries do dia a dia, de pesadelos. É um grupo muito legal ali, o pessoal é muito unido. Todo mês tem sorteio de prêmio, um membro leva para casa um super prêmio. Tem sorteios de ingresso de cinema, o nome de quem faz parte do clube, de quem acredita, de quem ajuda aqui no nosso projeto, sempre aparece aqui do ladinho. Ó. Muito obrigado a todos vocês. E eu vou deixar o link para quem quiser participar do clube na descrição desse vídeo, tá? Então lá vocês vão encontrar todos os benefícios. Mas também vocês podem se tornar membros do canal aqui no YouTube, que tem as mesmas coisas. Bom, a maior diferença entre Telefone Preto 2 e o original é a mudança de protagonismo que vai do Finn para sua irmã, a Gwen. O terceiro ato comprova, tá? Aliás, a luta final com o sequestrador tirando por completo a máscara, mostrando a sua face demoníaca, é o ponto alto com certeza. A Gwen, então, adormece de propósito para enfrentar ali o serial killer do capiroto, porque ela é a única que consegue ver ele, somente dentro dos sonhos, óbvio, né? E com um trabalho em grupo incrível, os 3 corpos são retirados de um lago congelado, enfraquecendo o vilão, e daí o Finn e a Gwen dando uma surra nele e enviando ele de volta para o inferno. E só para abrir um parênteses aqui, para falar da polícia dessa franquia, que é a mais burra, incompetente dos filmes de terror. Já falei, né, de como eles foram amadores no primeiro filme, mas aqui tivemos 3 crianças que desapareceram e eles não desconfiaram do esquisitão, não investigaram o acampamento. Como que não procuraram em um lago congelado? Tinha um dos corpos que estava ali visível. Passaram mais de 20 anos e ninguém nunca pensou em procurar na droga do lago? Cara, é um absurdo isso. Desculpa aqui meu desabafo, mas agora mudando de assunto, só para comprovar o que eu disse sobre o protagonismo, no final, a Gwen ela recebe um telefonema. Dessa vez somente ela ouve, tá? O Finn não. E do outro lado do telefone, quem é que está? A sua mãe. E diz ali que ama a filha, que esses sonhos não são uma maldição e sim um grande dom.
É um momento de encerramento para a família, é um seguir em frente, sabe? Mas eu também achei muita sacanagem da mãe não querer falar com o Finn. Já sabíamos que ela tinha ali uma filha preferida, sabe? E também eu me pergunto por que diabos não ligou antes para avisar que foi morta pelo tinhoso do serial killer, sabe? Tava o quê? Sem saldo? Deu problema na linha da Vivo? Aqui, ó. Pegou a referência aqui, ó? Mas por tudo que eu falei, a minha nota para O Telefone Preto 2 é 7,5 de 10, porque eu senti falta de um vilão e dele ser mais assassino nesse filme. Ele foi nota 0, tá? Nesse quesito foi 0, são 0 mortes. E apesar desse final, eu não duvidaria que possa vir Telefone Preto 3, é que agora o sobrenatural, ele é real. Os mortos ainda se comunicam com os vivos. Fazer o sequestrador virar o novo Fred Krueger, com ele daí sim conseguindo matar mais vítimas e a cada morte ficar mais e mais poderoso, eu acho uma boa, tá? Acho uma boa ideia, e o terceiro filme funcionaria assim, talvez com um vilão ele vencendo de certa maneira, para então essa franquia ter mais e mais filmes. Mas enfim, esse vídeo era mais para explicar os detalhes pontuais, tá? Mas agora eu quero saber de vocês, ó. Comentem o que acharam de Telefone Preto 2, falem se vocês gostariam de ver mais filmes, uma franquia construída em volta do sequestrador. Aliás, ó, qual dos dois filmes vocês preferem? O primeiro ou a sequência? Comenta aí! Nos encontramos no próximo vídeo por aqui. Não se esqueçam de ouvir o podcast do Nerdverso. É isso aí, gurizada. Tchau, tchau.